de Deus tenha liberdade no nosso meio. Levante as suas mãos, diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir bem forte o Senhor dos Senhores. Mais forte é para Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Sejam bem-vindos. Hoje é dia do Senhor. Dia de ouvir uma boa palavra, de guardar essa boa palavra, porque é ela quem vai nos sustentar na jornada, na caminhada longa, cansativa. Que Deus ele possa falar muito no seu coração e peça a Ele para que você não deixe essa palavra ser esquecida. Que ela seja tatuada, é isso mesmo, tatuada na tábua de carne do coração. Você sabe que tatuagem não apaga, não sai. Que o que Deus disser fique gravado no seu coração, porque na hora que você precisar, você procurar, é ela que vai te sustentar, é ela que vai te socorrer, é ela que vai te abençoar, em nome de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, estamos na casa do Pai, sejam bem-vindos, senta aí, pode sentar, estamos na casa do Pai no Dia das Mães, né? Quem é a mãe aqui fala eu? Fica com a mão levantada assim. Mas só tem mãe aqui, irmão? Sejam bem-vindas também. Dia especial, estaremos fazendo uma oração por você, mamãe, e você que tem sonho de ser, ou conhece alguém que sonha ser mãe, está casado, mas descobriu um problema, uma doença, né, e isso aí impede de engravidar, mas não há impossível para Deus. Há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não, não há. Né, o que Ele está para fazer, como aprendemos semana passada, Ele vai fazer. Em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos para a mensagem, porque, como eu falei, hoje é Santa Ceia. Deixa eu lavar a roupa suja? Pode? Posso lavar roupa suja? Já diz aí o ditado que roupa suja lava onde? Lava em casa. Sexta-feira eu fiquei chateado, eu estava triste. Por favor. Fiquei chateado sexta-feira e eu até na hora falei assim, acho que Deus não... Será que é em vão tudo que a gente faz? Eu fiquei muito chateado, por quê? Porque a gente subiu o monte até com chuva. Pegamos chuva no monte, aí chega aqui na igreja, o pessoal deixou de vir porque está com cara de chuva. Eu falei, né, meu Deus, onde está o erro, Jesus? E Deus deu uma palavra maravilhosa que... Não sei se é uma virtude minha ou se é um defeito meu. Eu penso assim, eu não posso deixar você para trás. Então eu trago aquela mensagem para que não fique na sua vida um espaço em branco. Uma falta de um conhecimento que foi entregue, mas você não estava. Então eu vou trazer essa mensagem em nome de Cristo Jesus. Bom, e ela cresceu muito, e ela tem muita informação, não sei se prego ela toda aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se não quer ouvir, irmãos, eu vou ali dentro, finge que vou amarrar o sapato lá dentro, você pode ir embora, eu não vou nem ver você saindo daqui. Se não é para ouvir o que eu tenho para te dizer, você pode ir embora. Eu fico ali, fico 2 minutinhos, dá tempo para você levantar e vazar. Mas se você quer ouvir, então preste atenção, porque Deus vai falar com você. A gente está vivendo dias difíceis, irmãos, difíceis. A gente vive dias difíceis na nossa casa. Eu, por ser pastor, não sou diferente de você, das lutas que você passa. Aliás, a Bíblia diz que provações iguais às vossas se cumprem em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Então, você não é o único a estar passando pelo que você está passando. Eu também não. Então, o que nos faz diferentes? A Bíblia diz que tem que haver diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. A diferença é a palavra. E ela precisa estar na nossa vida. Aí, vem a Covid, a Bíblia diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale da morte não é a morte. A gente passa às vezes.
Infelizmente, alguns partiram. Mas não é a morte que diminui a grandeza de Deus ou que nos separe dele. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Então, diante de algumas situações que trouxeram luto, trouxeram tristeza, eu não posso deixar de acreditar que Deus venceu. Venceu sim, venceu porque aquela vida era do Senhor, aquela vida estava com Deus, e o diabo não conseguiu. O diabo nunca vai conseguir. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa se munir de Deus, se capacitar de Deus para as lutas que eu enfrento, você enfrenta, todos enfrentam. Debaixo desse céu, irmãos, as coisas se repetem. No mundo tereis aflições. Não é porque eu sou de Jesus que eu passo uma aflição, que eu vou culpar Deus porque estou passando. Não estou entendendo, meu Deus. Eu sou do Senhor, estou passando por isso. E quem falou para você que não passaria? Mas em todas elas, somos mais do que vencedores. Resistir firme na palavra de Deus. Bom, na quinta-feira, foi quinta-feira, Jesus? Quinta-feira, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, até um tanto desesperado, né? O filho com dificuldade de aprender, uma criança. Infelizmente, nem para isso a gente estava preparado, né? Uma pandemia que nos trancou dentro de casa e que a gente começou então a ter que desenvolver umas habilidades como a da criança, ter que estudar via internet. Ainda bem que aconteceu nessa época que se tem internet, e eu fico pensando se fosse numa época que não tivesse isso. Hã? Teve uma época que não tinha isso. Tinha isso? 95 para trás, não tinha isso. Então, que situação seria, né, no início da década de 90, passássemos por uma pandemia dessa e os nossos filhos? Enfim, mas ainda assim, com toda a tecnologia, a gente não está tão preparado para tudo isso e não é igual. Não é igual. Tem gente que tem internet boa, tem gente que não tem. Tem gente que às vezes tem internet boa em casa e a escola não tem. Aí, dificuldade de aprendizado, enfim. Aí acaba o pai e a mãe quase que ensinando em casa. E esse filho estava com dificuldade. Ele não conseguia assimilar a matéria. E aquilo deixava ele nervoso. Uma criança. Aquilo pode até afetar, de certa forma, psicologicamente a criança. Porque ela não conseguia entender a matéria e chorava. E tinha medo de não aprender e ainda ser chamada a atenção. Que isso não pode acontecer também. Tem que ver a dificuldade da situação. E me pediu uma ajuda. Aí eu dei para ele Isaías 41:10, porque estava comigo. Eu tinha levantado e aquele versículo estava no meu coração. E o que diz lá, pastor? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Foi a palavra que eu dei. Mandei para essa pessoa e disse para essa pessoa, lê para o seu filho. Lê para ele. Resposta de lá para cá. Quando acabar aqui, porque ele mostrou a foto dele com a criança na mesa e ela fazendo a matéria. Tirou uma fotozinha dele fazendo a matéria. Aí ela falou assim, quando acabar aqui, eu leio. É que eu estava saindo de casa, dirigindo. Eu escrevi rapidinho, lê agora. A vontade que foi ligar para ele, foi, ô desgraça do inferno. Não falei para você ler agora? Caramba. Como é que você me pede uma ajuda, eu te dou ajuda, você fala que vai usar depois? Eu fiquei meio brabo na hora. Mas só escrevi, lê agora. E a pessoa, por entender, me conhecer, leu naquela hora. E aquilo ficou comigo, porque eu falei, meu Deus do céu, as pessoas querem ajuda. Aí quando se dá ajuda, porque eu não sou professor, talvez se peça a Vanusa para ensinar, que ela é professora, ela poderia ajudar, pode ajudar tanto com a palavra, como poderia dar uma instrução, como professora que é. Temos mais algum professor aqui?
Tem mais uma professora aqui, tem mais uma aqui, tem mais uma ali. Você pode dar tanto o que você tem de Deus, como pode falar, não, porque qual a dúvida dele? 5 mais 5 é 12. É isso mesmo? E por que você concordou comigo? Não? Então, o professor pode dar essa instrução. Eu não sou professor. Então, como é que eu posso ajudar? Pedro e João disseram, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu dou. Se eu não posso ensinar que 5 mais 5 são 12, e não são, então eu posso ajudar com o que eu tenho. No meu caso, eu, Josias. Você está entendendo? Em nome de Jesus, eu, Josias. Então eu dei. Quando me pediu ajuda, eu não perguntei para aquele pai, para aquela mãe, o que ele não entendia, qual é a matéria que ele não entendia. Quando ele me perguntou, pediu minha ajuda, eu dei a palavra de Deus. Não temas porque eu sou contigo, porque ele estava com medo de não aprender. Falei, lê alto para ele, embora seja uma criança, a palavra tem poder. A palavra por si só é Deus. E eu falei, essa pessoa então leu. Enfim, tá. Aí eu estava no carro e Deus me fez lembrar de Hebreus capítulo 4, os versículos 1 e o 2. Hebreus 4. Está lá. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha o versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Olha que o apóstolo está dizendo, ó, o que vocês estão ouvindo, nós também ouvimos. Como a eles. Quer dizer, a mesma palavra que vocês estão ouvindo, que o povo ouve, nós ouvimos. Mas a palavra da pregação, nada lhes aproveitou. Quer dizer, não serviu de nada para eles. É a mesma. Por que não está servindo? Por que não está tendo proveito, como teve para nós? Ele responde, porquanto não estava, o quê? Misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, aí eu fiquei pensando, as pessoas querem resultados, querem milagres, mas não querem misturar a palavra de Deus na vida delas. Mas misturam outras coisas. Misturam outras coisas. Quando aquela pessoa falou comigo, eu leio depois, eu fiquei louco. Como depois? Por que não misturar agora, já que o que está acontecendo não é bom? Então vamos fazer uma boa mistura. A gente liga a televisão, só vem a mistura ruim, negatividade, medo, pânico. E aquilo vai entrando na gente, daqui a pouco está igual. Aquilo que a gente ouve. Apavorado, medrosos, assustados. Então como é que muda isso? Misturar o que é bom. Digam graças a Deus, irmão. Misturar a palavra de Deus. É isso que vai nos fazer diferentes dos outros. E eu fiquei meditando nessa palavra. Então, a mesma palavra que o apóstolo ouviu, era a que era pregada. A mesma que o Josias ouviu e que salvou a minha vida, é a que está sendo pregada agora e vai ser sempre pregada. É a mesma que o R.R. Soares, com 6 anos, ouviu e fez dele mais tarde esse homem abençoado que é a mesma palavra. Agora, como é que essa mesma palavra faz de tantos uma bênção e não tem feito de outros? Porque elas não misturam. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela... Então tá, vamos lá. Deus me levou à 2 de Pedro. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Aqui a gente tem bastante informação. 1:5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência é cuidado.
Olha aqui, igreja. Você tem que começar a ter o cuidado de pegar tudo que Deus fala e aplicar na sua vida. Diligentemente, cuidadosamente. Cuidado que o diabo pode trazer um pensamento como esse, de você receber uma palavra, eu uso depois. Você sabe que aquele remédio é bom para você, você não espera, você toma. Você não quer sentir mais dor, você não quer passar mais mal, então você toma o remédio. Quando você vem aqui, eu te dou o remédio, te dou a palavra de Deus, você quer tomar depois, você não toma na hora, vai continuar doente. Então a Bíblia está dizendo que com toda a diligência, olha o conselho, acrescentai à vossa fé a virtude. Para aí. Olha aqui para o pastor Josias. Então, qual o conselho que o Senhor Espírito Santo começa a dar para a gente? Eu dizia para as pessoas, a fé todos nós temos. Quando ouvimos a palavra, de sorte que a fé, ela é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Deus nos dá, segundo a Bíblia Sagrada, uma certa medida de fé. Romanos capítulo 12, versículo 6, Romanos 12, 6, diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Isso aqui está em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Se eu pegar o 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém. Olha aqui, olha para mim. Então, o que eu quero que você entenda? Preste atenção, olha aqui para mim. Isso. O que eu quero que você entenda? Ouvimos a palavra uma vez, Deus deu uma certa medida de fé. Segundo aos Coríntios fala, porque não nos estendemos além do que convém. Se eu sou preparado, treinado para levantar 10 quilos, eu não posso me atrever a levantar 50. Porque eu não vou conseguir. O missionário anda 21 quilômetros, corre. 73 anos de idade, ele corre 21 quilômetros. Todo dia. Levanta cedinho, 21 quilômetros. O máximo que eu já andei e andei, foram 7. Eu não posso me atrever. Um dia ele me chamar: José, vamos dar uma corrida? Vamos, missionário. Vou lá. Eu vou morrer no meio do caminho. Porque eu não estou preparado para 21 quilômetros, eu estou preparado para 7. Se eu quiser 21, aí todo dia eu vou aumentando um pouquinho. É isso ou não é, irmãos? Ou estou errado? É assim que deve ser. Aí um dia eu vou correr 21 quilômetros. Então Deus não dá uma fé, uma fezona, saradona para todo mundo. Ele dá uma certa medida de fé. Para ela virar uma fé saradona, aí eu tenho uma receita para você. Sabia que eu tenho uma receita? Os discípulos disseram para Jesus, Lucas 17:5. 17:5 está lá. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela diz: aumenta-nos a fé. Então, se pede para aumentar, é porque ela ainda é pequena. Quem está entendendo falar graças a Deus? Se eles pedem para aumentar, aí Jesus fala do grão de mostarda, que é muito pequeno. Porém, contudo, todavia, entretanto, ela tem um potencial para fazer coisas grandes.
embora seja pequenininha. É assim que Deus dá para a gente. É uma certa medida de fé. Então, essa certa medida de fé que todos têm, principalmente que conheceu Jesus e ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ela te proporciona alguns milagres. Sim, te dá condições de vencer. Só que quando o peso vai aumentando, as lutas vão aumentando, você precisa também fortalecer a sua fé. Então, conforme o Paulo falou lá em Hebreus, você está ouvindo, mas não está misturando. Talvez você começou a misturar, mas parou de misturar. Tem coisa que você não coloca na sua vida, não põe em prática na sua vida. Tem que misturar. E agora, aqui em 2 de Pedro, e vós, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Aí começa, como eu falei com vocês, uma mistura boa, uma receita maravilhosa de Deus. Então, a fé nós já temos. Aí, só essa fé é bom? É bom. Mas para as dificuldades que vão surgir no nosso dia a dia, essa fé também precisa estar forte. Ela precisa se fortalecer. Deixa eu voltar aqui para o 2 Coríntios 10, 13. Então, o versículo 14 diz: porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, você ouviu isso aqui? Então a fé ela pode crescer, a nossa fé pode crescer. E como é que cresce? Ouvindo, participando das reuniões, lendo a Bíblia. Você vai crescendo a fé. O que eu quero dizer, irmãos, a fé que recebemos quando recebemos Jesus, ouvimos a palavra, todos têm. Você pode conseguir muita coisa com essa fé, mas é como um remédio, né? Não é um remédio para tudo. É um remédio para tudo? Existe algum remédio para tudo? Hein, igreja? Não existe um remédio para tudo. São vários tipos de dores, de doenças, de enfermidades e também vários tipos de remédios para que atende a cada uma dessas necessidades. A fé é a mesma coisa. Eu não posso empregar uma fé que eu uso para tirar a unha encravada, a mesma fé para, de repente, restaurar um casamento. Ou a mesma fé para curar um câncer. Você precisa fortalecer a sua fé. Nunca vou esquecer a mãe da Aline Barros, que contou testemunho na nossa igreja em São Paulo. Lembra que ela tinha umas bolhas no corpo, que ela disse que não aguentava de dor. Um dia, assistindo o missionário no show da fé, o missionário falava da determinação. Ela disse que o missionário acabou o programa, que terminava por volta de 9h30, antes das 10. O marido foi deitar, ela ficou na sala orando. E ela, quando deu meia-noite, ela foi fazer o teste de tocar no corpo dela, e ela não aguentou, chorava de dor. Ela voltou a orar, e ela disse no coração: eu só vou parar de orar quando Deus me curar. E foi até 3 horas da manhã, irmãos. 3 horas ela foi apertar o corpo, não tinha mais nada. A gente pega a fé, a certa medida que Deus já deu, né? A gente pega aquela fé para vencer um câncer, orando do mesmo jeito que a gente ora para a unha encravada sair. Em nome de Jesus, está repreendido todo o mal, não vai prosperar essa unha encravada. Em nome de Jesus. E você sabe que a unha encravada, você orando assim, você ainda consegue suportar.
Você fica dizendo, estou curado em nome de Jesus. Né? Porque é suportável. É suportável. O câncer não. Aí você vai orar com a mesma fé para uma encravada para tirar um câncer. E você ora do mesmo jeito, em nome de Jesus, meu Deus. Não aceito esse câncer na minha vida. Você acaba de orar, parece que dói mais. Aquilo assusta. Aí vem o desespero, você não sabe o que fazer. Era para você entrar numa batalha. Vou orar até o milagre acontecer. Mas não tem fé para isso, porque não está misturada. Já parou de ouvir, já tem um tempão. Já não se envolve com Deus, tem um tempão. Mas quer o resultado. Então a Bíblia está dizendo, voltando lá para a 2 de Pedro, com diligência você tem que acrescentar ao que já tem, a fé. Acrescentar o quê? A virtude. Para aí. O que é a virtude? A virtude nada mais é que a qualidade própria para produzir certos e determinados resultados. Quando eu vi isso aqui, eu falei, é a essência de Deus. A virtude é o que Deus é. Quando a Maria soube que daria à luz um filho, o anjo disse que desceria sobre ela a virtude de Deus, que é a própria essência de Deus, vai descer em você. Sabe como é que vai acontecer esse milagre, ô Maria? É simples, Deus vai descer em você. Então você precisa acrescentar à fé a virtude, ou seja, a essência de Deus, a própria vida de Deus. E a virtude você acrescenta o quê? A ciência, que seria o conhecimento de todas as coisas. Irmão, busca de Deus, irmãos. Não queira só saber na Bíblia sobre a fé para curar. Mas a Bíblia fala dos dons do Espírito, os dons espirituais, os dons de cura, de operação de maravilhas, plural, não é uma coisinha só. Você tem que saber, descobrir isso. Tem que ler a Bíblia, meu Deus, aqui fala no plural. São os dons de curar, os dons de curar, os dons de operação de maravilhas. É a ciência. A ciência é o conhecimento de todas as coisas. Eu tenho que conhecer o Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que salva. Você precisa conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, é vindo na igreja, é participando, é orando, pedindo, meu Deus, eu quero saber mais de Ti, quero saber mais do Senhor do que é o potencial que tem a Covid, que a gente sabe tanto da Covid, toda hora aparece uma novidade. Hoje eu estava falando com a irmã Rô, cadê a irmã Rô? A irmã Rô está lá. A irmã Rô teve também Covid, ficou mal. Alguém diz, eu também fiquei. Eu falei, não, muita gente ficou. Só que é assustador. É mais uma que eu fiquei sabendo. Ela não sentia nada. Ela falou, pastor, para não dizer que não senti nada, eu senti um enjoozinho. E aquele enjoozinho não passava. Foi lá no hospital, as filhas dela trabalham no hospital. Aí foi ver aquela saturação, que as meninas lá ficaram assustadas e usou 4 aparelhos achando que estava estragado. Porque ela não sentia falta de ar, não sentia falta de paladar, de olfato. E quando foi ver a saturação, falou, a senhora tem que ser internada agora. Foi ou não foi, Rô? Falou, a senhora tem que ser internada agora. Ela falou, pastor, por pouco, eu não ia ser entubada. Então, cada dia que passa, a gente sabe do poder da Covid. Meu Deus, eu quero saber mais do teu poder.
Eu preciso saber do Senhor, conhecer e prosseguir. Eu preciso conhecer o Deus que não deixa a minha casa se desviar, que não deixa a minha casa se perder. Eu preciso conhecer o Deus que me cura. Eu preciso conhecer o Deus que me sara. Eu preciso conhecer o Deus que me batiza com o Espírito Santo, o que me enche de poder. Eu preciso conhecer o Senhor. Nós aqui precisamos, irmãos. Mas conhecemos mais a Covid. E conhecemos tanta Covid e falamos, não posso não. Eu não posso sair não. Não. A igreja? Não posso ir na igreja não. Por que não pode? Não, por causa da Covid. Então a gente precisa fazer essa mistura depressa. Eu disse para a igreja que a medida de fé que nos é dada, ela por si só, ela é feijão. Agora eu estou dando os ingredientes para fazer uma feijoada. Vamos fortalecer esse feijão aí. Em nome de Jesus. Então, quais são os ingredientes para esse feijão ficar mais saboroso, né? mais cremoso, mais encorpado? Então, vamos lá, anota aí. Não precisa nem anotar, né? O livro de receita é a Bíblia. Amém, Jesus? Acrescente à vossa fé a virtude, que é a qualidade própria do próprio Deus. Acrescente à virtude a ciência, que é o conhecimento de todas as coisas. Acrescente à ciência o quê? A temperança, que nada mais é que a sobriedade. A igreja tem que ser uma igreja sóbria. Uma pessoa sóbria, irmãos, ele sabe o que está acontecendo. Ela sabe que eu estou na luta, eu sei, irmãos. Eu sei quando estou passando dificuldade, eu sei quando estou enfrentando uma luta, mas eu sei também que Deus está comigo. Se subir aos céus, tu aí estás. Mas se eu fizer minha cama no inferno, o Senhor está lá também. Eu preciso ser sóbrio. Não é na hora que surge a luta, eu vou morrer. É porque a Bíblia diz, mas eu sei, pastor, eu não aguento mais. Seja sóbrio, miserável. Acorda. Como diz o outro, se orienta. Sóbrio. Para, irmãos. Jesus é luta. Jesus assusta, mas o Senhor está comigo. Sobriedade. Você precisa ser sóbrio. Não é desespero. Eu sei que está luta, meu Deus. Na minha vida é só um milagre. Mas eu estou com Deus que faz. E eu vou confiar no Senhor. Misture a essa fé temperança. E a temperança você mistura o quê? A paciência. Alô, igreja! O que é a paciência mesmo? A capacidade de esperar. Irmãos, não sai dali. Aquela mãe, a mãe da Aline Barros, ela não saiu dali. Ela disse, eu só vou parar de orar quando Deus me curar. Irmãos, eu acredito, se ela não curasse, se ela não recebesse a cura, talvez estaria orando até hoje. E a gente tem que orar até o milagre acontecer. Paciência. Que nada mais é, não significa cruzar os braços. Significa esperar o que Deus está para fazer. Capacidade de esperar o milagre de Deus, porque Ele está fazendo o milagre. Aí mistura a paciência, a piedade. O que é a piedade? Ou é sentir a dor do próximo. A gente fala, irmãos, né, com relação à Covid. E o que a gente entendeu com essa doença no mundo é que mais do que pensar em nós é pensar em quem? Nos outros. Minha esposa está ali, ó. Meu filho está aqui. Quando eu chego da rua, o que eu faço? Vou tomar banho, não beijo ninguém. Não beijo minha esposa, não beijo meu filho. Falei, deixa eu tomar um banho primeiro. Pensar neles. Pensar no próximo. A gente sabe que isso é uma praga, irmãos. E tirando a Covid de fora, de lado, é pensar na dor do próximo, na luta que ele passa, de orar por ele.
Foi assim que Jó teve a vida dele mudada. Foi a oração pelos amigos. A gente só pensa no nosso umbigo, irmãos. O resto que se dane. Aí você diz, pastor, como é que eu posso orar pelo outro se eu estou passando problema? Quem dá, recebe. Mas bem-aventurado é dar. Experimenta. Nunca vou esquecer o reverendo Ná falar com uma pessoa com um câncer já em uma situação gravíssima. E o reverendo Ná perguntou para ele, você tem orado? Tenho. Tem orado por quem? Ele disse, por mim. O reverendo Ná disse, então você vai parar de orar por você, você vai orar por alguém que esteja passando o que você está passando. Porque você é de Deus. Você tem a quem recorrer, ao Deus Todo-Poderoso. E alguém que não tem um Deus Todo-Poderoso, vai recorrer a quem? Já foi no médico, o médico disse para ele, no seu caso, só um milagre. Mas ele não tem o Deus do milagre. E aí, como é que faz? Então você vai orar por alguém que esteja passando o que você está passando. Ele começou a orar. Foi orando, orando, orando. Quando ele foi perceber, Deus tinha curado ele. Deus curou ele no prédio que ele morava, que tinha umas 400 pessoas, 400 famílias. O prédio todinho se converteu. Todos aceitaram a Jesus por saber da história dele e o milagre que Deus tinha feito na vida dele. Então, meu irmão, pense no outro. O que você está passando, alguém está passando. Dê esse milagre. Quando o Jean tinha 4 meses, ele ficou 10 dias internado, o Jeanzinho. 4 meses. Eu nunca vou esquecer quando eu falei com o Dr. Jorge Manaia, que passei para ele um diagnóstico. E a minha esposa falou, vai internar ele. Eu falei, não, está amarrado em nome de Jesus. Não, está amarrado. Eu liguei para o doutor Jó, falei, doutor, mas falou que vai internar ele. Aí falei, por quê? Aí falei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, pastor, não tire ele daí não. Ele é muito pequenininho. Deixa ele aí. Foram os 10 dias mais terríveis que a gente passou. Aí eu, triste, minha esposa não saiu do lado dele, 10 dias. Arrumamos uma irmãzinha lá, que a irmãzinha falou, vai em casa, foi que ela ia para tomar banho e voltava para lá. Aquela arrebenta a gente, né? Aquilo ali arrebenta a gente. Ver um filho doente arrebenta a gente. Aí lembrei disso, aí fiz um propósito de oração, coloquei no Facebook, eu falei, quem quiser minha oração, eu vou orar por você. E, irmãos, que luta que é? Você saber que tem um filho doente e você ter que fazer a oração por outro e deixar o seu filho de lado. Eu deixei ele de lado para orar pelos outros. Eu era tentado a falar, meu Deus, tira o meu filho de lá. Eu era tentado a orar só por ele, o resto que se dane. Mas venci a mim mesmo, meu Deus, eu vou orar pelos outros, vou orar pelas pessoas. E Deus deu a bênção, irmãos. É isso aqui, misture a sua fé à piedade. A fé tem que ter piedade. A fé não pode pensar só em mim. Ela tem que pensar no outro. Que bonito, irmãos. Isso não é uma qualquer fé. E não é para todos esse tipo de fé. É para poucos. E a piedade você mistura o quê? A fraternidade, que é a união entre os irmãos. Você me desculpe, mas essa é uma das misturas que mais faltam na vida de muita gente. A união entre os irmãos. Então, essa é uma fé defeituosa. Em algum momento, você vai passar por uma luta, vai faltar aquele ingrediente, e você não vai conseguir. Porque essa é a receita. Quem está ouvindo falar graças a Deus, essa é a receita de uma fé que funciona para todas as coisas que surgirem. Desde um câncer, de um problema familiar, uma doença, ou sei lá. Essa é a fé sarada. Em nome de Jesus. Então você coloca a piedade e a fraternidade, que é a união entre os irmãos. E a fraternidade você coloca o quê? O amor. Que amor?
segundo o que a Bíblia diz, o maior dos mandamentos. O maior. Jesus disse para o pessoal que perguntou, qual é o maior mandamento? Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, você viu a mistura? Aí a Bíblia fecha assim, o versículo 8. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aumente a fé, irmãos. Aumenta isso aí, irmãos. Aumenta cada vez mais. Para quê, pastor? Para que você não seja estéril. Uma pessoa estéril é que não produz. E a gente produz com as nossas atitudes, produz com o nosso amor, que você acaba constrangendo pessoas a mudarem por sua causa, pelo seu amor, pela sua fé, em nome de Cristo Jesus. Que Deus fale mais no seu coração, meu irmão. Os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Talvez alguém diz, mas tem que aumentar a fé? Tem como aumentar, e a gente viu aqui que é possível aumentar a fé. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Chegamos, meu Deus, ao final da mensagem e nos preparamos para o momento tão esperado que é a Santa Ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. Meu Deus, que bênção, que palavra. Aumenta-nos a fé. E o Senhor mostra aqui como podemos fazer isso, misturando a Tua palavra na nossa vida, os ensinamentos. Misturar a essa fé a virtude misturar a ciência misturar a temperança misturar a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa. Aumenta-nos a fé, Deus. Que cada pessoa, meu Deus, que aqui está, guarde. Peça para o Senhor tatuar no coração delas essa palavra. Porque nos dias tão difíceis que estamos vivendo, precisamos muito de que a nossa fé também seja fortalecida. Jesus olha para cada pessoa, talvez cansada, desanimada. Só que esse cansaço, esse desânimo só vai trazer problema, prejuízo. Que ela se levante, meu Deus, para vencer. Que ela faça a boa mistura de tudo que o Senhor tem falado pela sua palavra. E que essa fé se fortaleça ainda mais, para a glória do teu santo nome. Jesus, traz sobre nós o teu perdão. Traz sobre nós a tua compaixão, a tua misericórdia, Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluias. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo. Estamos prontos, meu Deus, para o momento da Santa Ceia. E nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. O pessoal pode desligar aqui. Pessoal de casa, Deus abençoe. Nós temos as nossas reuniões nos domingos, às 8 da manhã e às 18 horas que eu faço. Às 10 da manhã, o pastor André faz. Deus abençoe. Busque a Deus. Fique na